livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Glória a Jesus. Que vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Jesus. E ficamos com essa parte A. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Se aceite nesta noite. Meus irmãos, aqui este texto interessante nós ressaltarmos. Aqui a mensagem dessa noite é: despertando para um avivamento no meio dos anos e os séculos. Mas voltamos um pouco aqui no capítulo 1. Nós vamos entender o texto que o profeta Abacuque, o profeta menor, oitavo profeta menor. Mas por que profeta menor? Estavam pensando comigo: Isaías, Jeremias, Ezequiel, profeta maiores, porque os seus livros ali eram mais maiores, com mais conteúdo, e o seu tempo maior de vida. Mas o profeta Abacuque aqui, como um profeta menor, no seu texto aqui, nos 2 capítulos, que vai ser 3 capítulos, aliás, que vai ser relatado. Mas aqui nós entendermos este texto aqui que lemos, devemos que voltar no capítulo 1. O povo, eles estavam vivendo em apostasia. O reino aqui de Judá, ele se divide: reino do sul e reino do norte. E o texto aqui, o povo estava vivendo num tempo difícil. O povo estava perseguindo os profetas daquela época. Os profetas estavam sendo perseguidos. Mas aqui a corrupção ali naquele meio estava tanta ali. E o povo estava aprovando tudo aquilo. Tudo que o povo estava vendo estava ao contrário da vontade de Deus. Mas aqui no capítulo 1, o profeta Abacuque está dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando que nós vamos orar, que eu vou orar e o Senhor não vai responder? No capítulo 1 ele estava dizendo exatamente assim: Senhor, até quando que eu vou falar, o Senhor não vai escutar? Mas o texto aqui no capítulo 1, Deus, ele se cala. E aqui eu já abro um parente para a nossa vida. Talvez nós estamos clamando, pedindo ao Senhor: Senhor, movimenta as águas, Senhor, abre a porta. Mas Deus está calado ao nosso momento. Mas o texto aqui, o profeta está dizendo, está vendo o peso, está vendo ali a aflição daquele povo, e Deus, ele está calado. Mas entenda algo aqui interessante. O texto aqui, no capítulo 1, o profeta está clamando, o profeta está pedindo, e Deus, ele está calado. Entenda, talvez você pensa e olha, Deus, ele se calou, Deus, ele não fala mais. Mas calma, porque quando ele está calado é que ele está trabalhando ao nosso favor. Basta você crer, basta que você creia, como o profeta Abacuque estava aqui. O profeta Abacuque, ele estava falando, ele estava pregando, estava no meio da dor ali. Eu costumo dizer que o profeta Abacuque, ele era um pregador. Ele pregava no meio daquela dor. O povo estava ali vivendo ali, o povo estava dividido, mas ele estava pregando, ele estava dizendo. Entenda algo. Talvez nós estamos vivendo nesta pandemia, estamos vivendo essa circunstância, talvez estamos vivendo neste tempo de caos, mas devemos que continuar falando que Jesus, ele cura, dizendo que Jesus, ele muda a vida, dizendo que ele mudou a nossa vida, ele mudou a nossa história. Devemos que dizer como Abacuque: olha, ele vai despertar esse povo para um verdadeiro avivamento. Mas o significado do profeta Abacuque, o nome dele é
abraço. Interessante que abraço, hoje nós não podemos dar um abraço mais, mas entenda, Abacuque aqui o significado é abraço. Ele estava querendo dizer: Deus, abraça esse povo. Deus, esse povo está sofrendo, o povo está dividido. Talvez nós olhemos hoje no meio da nossa cidade, o povo está dividido, o povo está calado, mas ainda tem alguém que possa dizer que ainda o Senhor vive, ainda que o Senhor muda o cativeiro, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda eu me adorarei ao Senhor. O profeta Abacuque estava dizendo exatamente ainda, olha, todavia eu alegrarei no Senhor. A figueira não pode brotar, a figueira não pode florescer, ainda que não tenha pasto, ainda que não tenha nada, mas ainda eu alegrarei no Senhor. Ele estava dizendo assim, olha, determinada circunstância, eu vou continuar alegre na presença. Eu posso perder a vida, ainda eu adorarei, ainda eu alegrarei no Senhor. O meu chamado acabou, mas ainda eu vou alegrar, ainda eu vou adorar. Talvez você está pensando, mas para que isso, pregador? Ainda nós pregamos no meio da dor, ainda nós dizemos que Jesus cura. Nós estamos aqui reunidos aqui neste lugar, pode ser no meio do deserto, no meio de uma roça, mas ainda nós estamos alegres, porque ainda o Senhor fala. Abacuque estava pregando, estava dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando que o povo vai ficar assim? Mas entenda, Deus, ele está à procura de pessoas como Abacuque, que seja igual a ele, que seja uma voz profética. Abacuque estava vivendo num tempo de caos, num tempo pior do que nós estamos vivendo hoje. Acabei de ver hoje aqui os dados, hoje passou de 100 casos confirmados na nossa cidade, mas ainda nós devemos que crer que o Senhor Jesus Cristo ainda salva. Eu vi nas notificações que passou mais de 1000 casos notificados, mas ainda eu me alegrarei no Senhor. Pode estar tudo difícil, pode fechar tudo de novo, mas ainda nós devemos que se alegrar na presença. Devemos que ser como o profeta Abacuque. Talvez às vezes vamos dizer: Senhor, por que o Senhor se calou? Senhor, por que está difícil? Mas ainda eu vou ser como ele. Eu vou adorar, eu vou clamar, eu vou pregar. Pode estar tudo contra mim, pode estar tudo contra você, mas ainda você tem que adorar. Aleluia. Aí nós entramos no capítulo 2 no livro do profeta Abacuque. Aí Deus vai começar a desenrolar o rolo. No capítulo 1, Deus ele estava calado. E no capítulo 2, o Senhor vai começar a dizer, olha, no versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse. No capítulo 1, Deus ele estava calado. Já no capítulo 2, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que corresponde. Passa. Aqui Deus está dizendo para ele: Abacuque, tudo que você tiver a visão, você toma e escreve nas tábuas, bem legível. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, tudo que nós estamos sofrendo hoje, devemos que escrever na tábua, escrever no nosso coração e dizer: Senhor, estamos vivendo no caos, estamos vivendo na dificuldade, mas ainda lá na frente o Senhor vai nos dar a vitória. Glória a Jesus. Aí no versículo 3, no capítulo 2, ele vai continuar dizendo: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Deus ele estava dizendo para Abacuque: Abacuque, esta visão é ainda para este tempo determinado. Nós trazemos para nós hoje o que?
ainda este tempo, ainda hoje, ainda este ano, ainda esse século, Jesus, Ele pode sarar a terra. Na Bíblia vai dizer, olha, antes que Deus, Ele rebate a igreja, antes que Jesus rebate a igreja, ainda vai haver um verdadeiro avivamento. O que é, meu irmão? Devemos que crer, devemos que se alegrar, que ainda Jesus vai avivar a nossa vida, ainda Jesus vai avivar o nosso lar, ainda Jesus vai avivar o nosso trabalho. Mas espera aí, o que é avivar aqui na palavra de Abacuque? É trazer vida, é restaurar, é mudar o cativeiro. E aqui eu já entro e finalizo. Abacuque está dizendo, está orando, e ele está dizendo exatamente assim, olha, ouvi, Senhor. Ele não está dizendo, eu ouvi do amigo, eu ouvi do meu companheiro, não. Ele está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu direto de Deus, e Deus estava dizendo, olha, você está vendo tudo isto? Eu vou mudar o cativeiro. Lembra do capítulo 2? Escreve na tábua, bem legível. Aí vai dizer, aviva, Senhor. Esse aviva é trazer vida, é restaurar. Deus, Ele nos trouxe aqui neste lugar, e o céu está dizendo, olha, ainda tem salvação, ainda há mudança, ainda vai ter transbordado a minha presença, ainda eu vou avivar, ainda pode estar morto, mas eu vou trazer vida, ainda está tudo destruído, eu vou restituir. Glória a Jesus, maravilhoso Deus. Mas o povo estava dividido, o povo estava completamente dividido, mas ele estava dizendo, olha, eu me lembro agora em 1 Pedro vai dizer, nós somos a geração eleita. Pedro, ele estava dizendo, olha, determinada da circunstância, nós somos a geração eleita. Ainda dependa do diabo querer ou não, ainda hoje nós somos a geração eleita. Ele preparou algo melhor do que a geração passada. O que é? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós devemos que crer que Jesus ainda, Ele pode mudar o cativeiro, ainda Ele pode mudar a sentença, ainda Ele pode mudar, mas nós devemos que ser como Abacuque, aviva, Senhor. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam, não haja mantimento, não haja nada, mas Ele estava dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele estava dizendo, olha, pode estar tudo destruído, mas ainda eu alegrarei, ainda eu adorarei, ainda eu cultuarei ao Senhor, ainda eu vou me entregar. Abacuque, ele estava dizendo exatamente isto. Olha, eu lembro de Moisés, Deus estava dizendo, olha, Moisés, eu sou. Ele estava querendo dizer exatamente da maneira mesma, olha, ainda eu vou me alegrar, porque o Senhor é o único Senhor, ainda é o único que pode deter todo esse mal, ainda que pode restituir esses dois reinos do norte e do sul. Ele estava querendo dizer exatamente assim, olha, o reino de Judá pode estar dividido, mas ainda eu creio. O reino pode estar tudo destruído, mas ainda eu creio. A sociedade pode estar totalmente contra, mas ainda eu creio. Ele estava dizendo exatamente desta maneira, olha, ainda que tudo destrui, ainda acaba tudo, mas ainda eu creio.
Pode estar tudo difícil, mas creia. Pode estar tudo difícil, meu irmão, mas creia. Pode estar tudo complicado, mas creia. Aí no profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele estava dizendo exatamente isso. Olha, a glória da primeira casa, ela foi boa, ela foi muito alegre, ela foi uma bênção, mas a segunda, ela será maior. Ah, meu irmão, podemos estar sofrendo hoje, podemos estar vivendo num tempo de caos, um tempo de pandemia, muitas mortes, mas ainda a segunda será maior. Mas qual é essa maior? Ah, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Ah, você que está ouvindo este som, creia que Jesus pode mudar o cativeiro, creia que ainda que Jesus, ele pode mudar a sentença. E o profeta Abacuque estava dizendo: olha, o avivamento também é não ter medo. Mas do que? É não ter medo da morte, não ter medo da fome, da perseguição, do abandono. O avivamento também é isso. A morte pode vir, mas quando a morte vir, nós sabemos que nós seremos transformados. Mas a fome pode vir, mas nós sabemos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas também avivamento é não ter medo da perseguição, mas a perseguição pode vir, mas Jesus é quem livra. Nós podemos ser abandonados, podemos, mas Jesus, ele vem com a sua graça. A graça é favor imerecível. Podemos ser abandonados, mas Jesus, ele vem com a sua graça, com o teu Espírito Santo. Ele nos consola, ele nos renova. Devemos que crer que ainda existe um avivamento. Devemos que crer ainda ele pode mudar o cativeiro. Meu Deus, Deus, ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: olha, você veio aqui para ouvir uma palavra. A palavra é esta: buscando avivamento no meio dessa crise. Ainda Jesus pode avivar a sua vida, a sua família, o seu lar. Mas devemos que crer que ainda ele pode mudar a situação. Porque buscar o avivamento é a necessidade da igreja. Sem avivamento falta fervor. O sem avivamento é nós pregarmos, nada acontecer. Somente nós vamos falar, nada vai acontecer. Mas quando nós temos o avivamento no nosso coração, quando nós temos vida no nosso coração, graça na veia, nós podemos sentir que Jesus está na casa. Quando Jesus está na casa, nós adoramos a Ele. Quando Jesus está na casa, nós glorificamos a Ele. Quando Jesus está na casa, a tristeza tem que ir embora. Mas como que acontece o avivamento? O avivamento é do interior para fora. O avivamento começa é de dentro para fora. Eu posso falar, mas se nós não se entregarmos, o avivamento não acontece. Aleluia. Mas creia que em Apocalipse está escrito: antes que Jesus rebate a sua igreja, vai haver um grande avivamento espiritual. Creia, porque Deus, ele não quer um povo morno. Deus, ele não quer um povo que está morno, mas sim um povo avivado, um povo que adora, um povo que clama. Pode estar tudo destruído, mas devemos que clamar. Jesus vai dizer: olha, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade.
Jesus estava dizendo exatamente assim: olha, o Pai está à procura de adoradores que adoram em meio à crise, como Abacuque estava fazendo, adorando a Deus no meio da circunstância. Não, ele estava adorando no meio da crise. O povo estava dividido, mas ele estava adorando. E ele vai dizer: olha, ainda que nada aconteça, ainda eu alegrarei no Senhor. Ele estava dizendo exatamente isso: olha, o povo pode se fechar contra mim, o povo pode olhar para mim e não dá nada, o povo pode olhar e fechar as portas, mas quem abre a porta é o próprio Deus. Quem derrama o avivamento é o próprio Deus. Devemos que crer que ainda que nós perecemos, Jesus ainda nos toma pela mão e Ele fala: olha, levanta daí, porque é eu que guio, é eu que preparo o caminho. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Fique de pé nessa noite. Maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Pode estar tudo difícil, meu irmão. Pode estar tudo complicado para nós. As circunstâncias vêm, a tristeza vem, a angústia vem, o desânimo vem, mas o céu, Ele nos trouxe aqui nessa noite para te dizer uma palavra, que ainda vai haver um avivamento, ainda Jesus, Ele traz vidas. Glória a Jesus. Você tem que crer, você tem que abrir o coração e dizer: Senhor, aviva a minha casa, aviva a minha vida, aviva o meu trabalho, aviva o meu chamado, traz vida. Glória a Jesus. Vamos orar nessa noite. Glória a Jesus. Curva sua cabeça, clame ao Senhor nessa noite, porque Jesus, Ele pode ainda mudar a sentença. Ainda nessa noite Jesus pode mudar a vida. Ainda nessa noite Ele pode curar você. Ainda nessa noite Ele pode libertar você. Ainda nessa noite Ele pode mudar a sentença. Ele pode mudar o cativeiro. Ele pode quebrar as correntes. Aleluia. Oremos nessa noite. Meu Deus, nós te pedimos aqui, Senhor, oramos por essas vidas que estão aqui, ó Deus. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Deus, o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Ah, meu Deus, nós viemos te clamar nessa noite. Deus, venha abrir as portas, venha curar, ó Deus. Meu Deus, nós te pedimos aqui, Senhor, venha visitar este lar, venha visitar este condomínio, Senhor, venha visitar essas pessoas, esses moradores, ó Pai, venha mudar a sentença de vida, venha abrir, Senhor, o coração, ó Deus, venha abrir as portas, Senhor. Ah, Jesus, nós te pedimos nessa noite, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai. Assim é a nossa oração nessa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus.